Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Você acompanha agora a palestra Evolução e Auto-Perdão, expositor Jorge Elahá, de Rondônia. Conferência ocorrida no dia 8 de outubro de 2015, em Porto Velho, Rondônia, na Federação Espírita de Rondônia. Boa noite para todos. A doutrina espírita, por ser uma doutrina que possui um tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso, entende que a origem da humanidade não está alinhada com alguns conceitos da mitologia judaica, mas compreende que o surgimento da espécie humana deu-se como a ciência assim apresenta, quando fala da evolução das espécies, do surgimento da raça humana e de tudo aquilo que a gente consulta nas obras de biologia. Dessa forma, portanto, o Espiritismo diz que no começo da nossa história, nós éramos homens primitivos, rudes, e que desconhecíamos tudo aquilo que nós já conseguimos agora já saber. Não conhecíamos o fogo, não tínhamos linguagem, não sabíamos escrita, não tínhamos conhecimento de sociedade, éramos seres profundamente primitivos. Mas o propósito de Deus era que nós, a partir de experiências, de vivências, desenvolvêssemos em nós o conhecimento, tanto do lado científico como do lado moral, para que nós crescêssemos enquanto espíritos. Assim, para que nós pudéssemos viver as nossas experiências e nos desenvolvermos enquanto espíritos, se faz necessário que esse homem primitivo, ele viva determinadas experiências que vão despertar e ajudá-lo a entender coisas em diferentes aspectos. Ele vai aprender com as experiências algo sobre o conhecimento da vida. Olha, fica escuro, mas depois fica claro de novo, mas depois vai ficar escuro. Vai ter uma época do ano que vai ficar gelado em outros lugares. Vai ficar gelado, depois vai ficar quente, vão abrir flores. Não aqui, mas muito bem. Então, o conhecimento ele iria ter. Ele vai, ao longo da sua história, desenvolver experiências para ele entender sobre o seu próprio corpo, como é que o corpo funciona, como é que ele deve cuidar desse corpo ou não cuidar, o que ele deve fazer para que ele se preserve. Questões sobre família, ele vai aprender a lidar com o conceito de família. As questões relativas a poder, ele vai aprender algumas coisas sobre poder também. Haverá experiências que ao longo do tempo ele vai passar na área da afetividade, como é que ele se relaciona com as pessoas do seu mundo afetivo. E aqui é uma distância que a gente faz da questão familiar, porque eu estou falando aqui do parceiro afetivo. E aí, ele vai se relacionando com todas as coisas, o sentimento de sociedade, as experiências que ele vai ter com isso, as experiências que ele vai ter com religião, tudo isso vão ser experiências importantes para o desenvolvimento desse ser primitivo que não conhece absolutamente nada, ele não sabe nada, ele não tem noção das coisas. E aí, à medida que esse espírito vai vivendo, ele vai desenvolvendo a sua capacidade. E aí, segundo o Espiritismo, existe nessas experiências que o espírito passa, 3 situações diferentes de experiências.
Existem experiências que servem puramente para o aprendizado do espírito, para ele aprender coisas novas, para ele descobrir aquilo que ele ainda não sabe, fazer o que ele ainda não faz, alargar o conhecimento e as experiências dele. É um tipo de experiência que nós temos, experiências para o aprendizado do espírito. Em doutrina espírita, o nome disso é prova. A prova é toda a experiência que alarga o meu saber, alarga o meu conhecimento. Um segundo tipo de experiência que o espírito passa também é uma experiência em que ele vem dar exemplo para as pessoas daquilo que ele já faz bem, daquilo que ele é um bom modelo daquilo que estamos falando. Quando nós já somos um espírito que temos alguma vivência em alguma área específica, nós podemos ter uma parte da nossa vida em que nós vamos vir para exemplificar, para ensinar às pessoas como se deve bem fazer determinadas coisas. Tecnicamente, em doutrina espírita, isso aqui é chamado de missão. E existe um terceiro tipo de experiência pela qual nós passamos, na qual nós estamos passando por ela para fazer um processo de reeducação da alma. A alma está meio torta e a gente então vai fazer um processo de reeducação. Arrumar aquilo que não está bom. Ajeitar o que está torto. Aprendemos erradamente, fizemos erradamente, estamos agindo equivocadamente. Precisa corrigir. Então passamos por experiências reeducativas. Essas experiências reeducativas têm na doutrina espírita o nome de expiação. Daí, para o crescimento do espírito, nós passamos por experiências de aprendizado, ou para dar o exemplo, ou para nos reeducarmos daquilo que precisa resolver. Ou seja, prova, missão e expiação. Daí que quando nós temos um espírito como esse, que não conhece nada, não sabe nada, é um espírito ainda ignorante, não é ignorante no sentido de ser grosseiro, mas é ser ignorante, sem conhecimento, que não sabe de nada. Então, quando temos um espírito nessa condição, se a gente for fazer ele reencarnar, que experiências que ele vai ter aqui? As experiências que ele vai ter na área do conhecimento seriam experiências para dar exemplo? Para se reeducar? Seriam experiências para aprendizado. Então, tudo que ele vai vivenciar nessa existência são experiências para o aprendizado. Com o corpo dele, ele vai viver algumas experiências de aprendizado também. Com a família, aprendizado também. Com relação ao poder, porque ele vai exercer um pequenino poder lá na comunidadezinha primitiva dele, o que ele vai experimentar também tudo é aprendizado. Afetividade, ele vai aprender. Com relação à sociedade, tudo que ele fizer, está aprendendo a viver em sociedade. E o rudimento que ele tiver de religião é aprendizado. Ou seja, ele vem para uma experiência em que tudo que ele vai vivenciar é novo. Tudo é descoberta. Tudo é uma coisa que ele nunca viu antes. Então ele está num processo de aprendizado pleno. Mas imaginemos que esse sujeito vem para a Terra, vive essa experiência e ele aprende e usa muito bem o conhecimento que ele tem. Ele cuida bem do corpo. Ele tem uma relação boa com a família. Ele exerce o poder fazendo líderes e sem oprimir pessoas. Ainda que ele seja uma alma primitiva, ele sabe lidar bem com a sua afetividade. Ele, no seu rudimento de conceito de sociedade, ele até usa bem. E a visão que ele tem de religião não faz dele uma pessoa intolerante. Isso significa dizer que ele acertou, ele se saiu bem. Porque ele veio viver umas experiências e ele conseguiu entender as experiências. Quando esse espírito volta para lá, ele volta com mais conhecimento.
Ainda que seja pouquinho, porque ainda é primitivo, mas ele já tem um certo conhecimento. Só que quando a gente junta conhecimento e acerto, quando a gente acerta naquilo que sabe, o que é que a gente ganha com isso? Liberdade. Quando a gente acerta no saber que a gente tem, a nossa liberdade se amplia. Por quê? Porque agora eu tenho conhecimento, e o meu conhecimento pode fazer eu agir melhor. Eu já conheço fogo, eu já conheço como é que a gente caça em grupo, eu já sei como é que a gente pode fazer para cuidar de uma criança pequena, eu já fui aprendendo uma série de coisas. E quando esse Espírito vem, ele vem para novas experiências nessas várias áreas. E imaginemos que nessa nova experiência, ele também consegue fazer um bom uso desse conhecimento que ele tem. Ele volta para o plano espiritual com mais conhecimento e, evidentemente, mais liberdade. Porque quanto mais se sabe, mais liberdade se tem. E imaginemos que ele vem a primeira, vem a segunda, vem a terceira, vem a quinta, vem a 10ª vez. Já nem é mais um espírito primitivo, mas é um espírito que ele vem e ele acerta muito naquilo que ele aprende. Não é um espírito que usa equivocadamente o conhecimento dele. O que é que vai acontecer com esse cara lá pela 11ª vez que ele está vindo? Esse não vem mais para a Terra não, minha filha. Acertou demais. Esse espírito é um espírito que acerta muito. E a Terra não é um planeta que acolhe com frequência espíritos que acertam demais. Porque a característica dos espíritos que vivem na Terra não é tipicamente essa, os que aprendem e usam de maneira positiva o conhecimento que têm. Uma das características dessa fração dos espíritos que estão na Terra é aprender e, muito frequentemente, usar de maneira equivocada o conhecimento que tem. Não é que a humanidade seja má. O pessoal que está na Terra que é assim, porque a humanidade não é o planeta Terra, mas os que estão aqui é que são desse jeito. Quem acerta muito é um espírito que tem condições de habitar um planeta diferente do nosso, porque o nosso planeta não é um planeta com espíritos que sempre vêm para dar exemplo, porque sempre fazem as coisas certas. Nós não vivemos num planeta de provas e missões. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. O nosso planeta é um planeta onde existem provas, ou seja, a gente está aprendendo coisas novas, mas uma boa parte daquilo que a gente tem é porque a gente se equivocou na forma de usar o conhecimento que a gente ganhou. É como se nós, na verdade, tivéssemos uma estrutura do nosso conhecimento mais ou menos assim. Nós temos uma parte nossa que está toda complicada porque a gente não soube usar o nosso conhecimento. Nós temos uma parte nossa que a gente vem para dar exemplo, para fazer alguma coisa já para servir de modelo. Mas como? Modelo de quê, meu Deus? Mas a gente, embora não descubra com facilidade, nós somos modelos em algumas coisas. A gente não diz para os nossos filhos assim: minha filha, olha, eu nunca fiz uma coisa dessa que você está fazendo. Minha mãe era uma santa. A gente sabe que a mãe da gente não é uma santa. Mas quando a gente olha e diz assim: gente, a minha mãe é uma santa. Porque para aquilo que ela poderia ter feito e o que ela fez, é uma coisa extraordinária. A gente acha que a gente é cheio de defeito, mas a gente deixa tantos exemplos positivos para os filhos, que é impressionante como é que nós, que somos tão imperfeitos, somos almas que conseguimos dar tantos bons exemplos para os nossos filhos. Claro que tem exceções, né? Mas a maioria daqueles que se revestem da paternidade e da maternidade tem uma característica muito positiva, não é? Às vezes a gente, quando é novo, tem aquela preguiça miserável de lavar louça e se esconde a mãe, menino, e tal, e aquela confusão. Aí depois que você cresce, que você fica adulto, você diz: não, eu não posso dormir com a louça na pia. Aí, morta de sono,
caindo por cima dos pratos, mas vai lavar, porque tem que... Mas quem obrigou? Deixa lá, não, mas a pessoa faz aquilo porque está nela, e deixa este exemplo para as outras. É um exemplo, são pequenas coisas, mas nós já temos exemplos para dar. A gente tem muita coisa que a gente faz que é meio tortinho, é verdade, mas a gente já tem algumas virtudes. Se a gente pudesse dizer, a gente é meio assim como se fosse um anjinho do pé torto, né? Tem uns que tem os 2 pés tortos, a mão torta, tudo, o pescoço torto, mas tem uns que tem só o pezinho. Então a gente tem muitas coisas que a gente tem que resolver, mas nós temos também uma parte de nós em que a gente já consegue ser exemplo das coisas. E existe uma fração do nosso eu que está aprendendo coisas novas, está desenvolvendo novas experiências para que a gente descubra novos valores, novos conhecimentos, novas verdades para as nossas vidas. Isso varia em cada campo do conhecimento. De repente, na área do poder nós estamos horríveis, mas na área da família nós estamos ótimos. Ou, de repente, na área da religião nós estamos muito bem, mas na área do corpo nós estamos péssimos. Porque cada área dessa a gente pode ter desenvolvido mais ou desenvolvido menos as nossas potencialidades. E o que acontece? Quanto mais eu aprendo e acerto, mais liberdade eu tenho. E quanto mais eu aprendo e erro, menos liberdade eu tenho. Quando nós temos um conhecimento e a gente usa errado esse conhecimento, a nossa liberdade diminui. A lei a qual estamos submetidos, a lei de Deus que nos rege, que nos governa, ela nos restringe quanto mais a gente erra. Quanto mais eu sei, mais eu erro, mais ela aperta. Para que a gente mude de comportamento. O que vai acontecendo segundo diz o Espiritismo? À medida que a gente vai vivendo, vai experimentando, nós vamos criando vícios na alma. Quando a gente fala de vícios na alma, não é a pessoa dizer, é vício, é porque bebe, porque fuma, rói unha. Não é esse vício da alma. O vício da alma é a tendência de ter aquele comportamento numa determinada situação. Gente, eu não consigo. Falou mal de mim, eu dou logo uma tapa. Depois eu pergunto o que foi. Mas por que foi? Eu não consigo. Eu não consigo. Se eu estiver no trânsito e a pessoa me der uma fechada, se eu não for atrás, der uma fechada melhor ainda, tirar o extintor de incêndio e quebrar o carro todinho da pessoa e depois tocar fogo com ela dentro, eu não sossego. Então, meu Deus, não, eu não consigo, é meu. É isso que é o vício da alma. É a tendência a um comportamento. Eu vou contar uma história para vocês para deixar claro. O que eu vou contar é uma história real. É verdadeira. Aconteceu aqui em Porto Velho há muitos anos. Pedro ainda era novinho. Logo que eu cheguei em Porto Velho, aqui, faz 30 anos, deu entrada na casa espírita um rapaz que ele sentia um calor muito grande no rosto, como se o rosto dele estivesse queimando, mas não tinha nada, o rosto dele era normal, mas ele sentia calor no rosto, era uma coisa horrível, não dormia, era desse jeito. E aí ele foi atendido na casa espírita, começou a fazer o atendimento e tal, e com o tempo aquelas dores foram melhorando, ele foi melhorando, e aquilo passou, ele ficou bem. Engajou na casa, tornou-se um trabalhador, já estava há alguns anos trabalhando dentro do centro espírita, e aí começou a frequentar as reuniões mediúnicas, e numa reunião mediúnica que ele estava frequentando, apareceu um espírito que disse, você sabe qual é o problema que você passou, qual era a coisa? O que era? Ele era uma pessoa que tinha no passado o hábito de queimar as pessoas. Ele matava as pessoas queimando, e uma das pessoas que ele queimou o rosto não o perdoou e o perseguia. E quando esse espírito que tinha o rosto queimado se aproximava dele, ele transferia
a sensação da queimadura que ele ainda não tinha esquecido e vivia no ódio por conta do que lhe havia acontecido, e a pessoa sentia a vibração do calor no rosto que o espírito tinha. Aí, aquela coisa foi interessante, todo mundo comentou, esquecemos a história. Passou um pedaço de tempo, ele estava dormindo e ele ouviu um barulho na cozinha. Aí ele acordou e foi na cozinha para ver o que era. Um ladrão, gente. O ladrão meteu a mão pelo um buraco que tinha próximo fato verídico. O ladrão meteu a mão pelo buraco assim para poder pegar a maçaneta para abrir a porta da casa dele. Quando ele viu o ladrão metendo a mão pela maçaneta para abrir a porta, sabe o que ele fez? Botou uma panela no fogo. Ele encheu uma panela de água e botou no fogo. Quando ele disse, gente, eu estou repetindo, parecia que aquilo estava apagado. Não, aquilo ali ainda estava nele. Quando ele quis agredir a pessoa, a forma que ele se viciou de como é que se agride é com fogo. Aí ele botou a panela no fogo para queimar a pessoa. Então você vê como os condicionamentos mentais ficam em nós, a gente fica preso a determinados comportamentos. E aí a gente diz assim, gente, eu não sei por que vira e mexe, eu estou de novo na mesma confusão. Vira e mexe, eu estou de novo a minha vida é repetir essa mesma história, desde a minha adolescência, que é desse jeito. Eu ganho tanto e gasto 2 tantos, aí fico sempre no vermelho, aí vem o 13º eu cubro. Aí quando começa a anunciar, agora vai dar certo, aí quebro de novo a minha conta, rebento com tudo. O outro eu não sei porque a minha vida é sempre desse jeito, eu estou sempre procurando uma pessoa que me goste, nunca acho ninguém, fico assim, jogado um canto para o outro, todo dia eu acho que agora eu achei, mas não era ele, era, mas não era, e assim a minha vida só. E aí muitos de nós temos uma tendência de observarmos que as nossas vidas possuem certos clichês que se repetem. Diz a doutrina espírita que esses clichês que se repetem são parte desse processo de reeducação que a gente traz em nós. E não é necessário ninguém ficar nos vigiando para nos empurrar nessa direção. A gente mesmo procura a confusão. A gente mesmo vai no rumo e acha. Porque somos nós que fazemos. Nós é que escrevemos a nossa própria história e fazemos das nossas vidas isso que elas se tornam. Resultado, para que a gente não cometa as mesmas faltas, Papai do Céu então começa a restringir a nossa liberdade. Por isso que, quanto mais se erra, menos liberdade se tem. A pessoa diz assim, no passado fulano teve poder, nossa, mas isso oprimiu, esmagou, bateu, fez e aconteceu, mandava para a cadeia, era uma coisa horrível. Não pode mais ter poder. Se tiver poder, vai fazer besteira. A pessoa tem todos os ingredientes para ser um líder, gente. Tem todos os ingredientes, mas não consegue. Porque existe uma coisa que poda a pessoa. A pessoa, porque se ela tiver acesso, ela vai se comprometer de novo. Então, a nosso benefício é que muitas vezes a gente não recebe aquilo que a gente tanto quer. Porque se a gente recebesse aquilo que a gente tanto quer, nós iríamos entrar na mesma condição do passado. É por isso que a gente é feio. Porque se a gente fosse bonito, Pedro, a gente ia fazer muita besteira. Então, o que acontece? A gente não pode ser muito bonito, não. Tem que ser meio feinho. Meio feinho, que é verdade. Se a gente fosse ser... mas eu queria tanto que Deus me desse um outro nariz, aí eu queria uma outra boca, um outro nariz, um outro olho, outro cabelo. Mas se desse, a gente ia fazer muita bobagem. Mas eu queria tanto um emprego assim, que eu ganhasse muito. Eu comprar um carro conversível só para ficar andando e olhando as pessoas de ônibus rindo. Então, nós não nos damos conta de como as nossas almas estão viciadas.
de como nós nos viciamos em determinados comportamentos e achamos que isso é o que tem que ser mesmo. E a gente acha que está certo e ainda diz que não vai mudar. Mas eu não vou mudar, eu sou assim mesmo. Não mudo não. Sou desse jeito, nasci dessa forma, nasci assim, sou assim e vou ser sempre assim, né? Então a pessoa acaba desenvolvendo o vício de ter um comportamento o tempo todo. E a gente não se dá conta do quanto nós sofremos por isso. E a gente às vezes fica dizendo, mas meu Deus, como é que eu vou saber se eu tenho que mudar em alguma coisa ou não? Existem alguns ingredientes para saber. O primeiro deles é essa repetição sucessiva de uma coisa que nos incomoda. Meu Deus, estou de novo dentro. É um sinal de que existe alguma coisa em nós que a gente precisa mudar e que esse comportamento precisa ser trabalhado. Essa é uma das dicas. Mas às vezes a gente não tem muita clareza de quando é que uma coisa é certa ou quando ela não é certa. E existem algumas formas da gente saber se nós estamos acertando ou não. Primeira forma, a gente de noite deita, reflete e pergunta para si mesmo. Repassa o dia e analisa. O que eu fiz machucou alguém? Alguém se sentiu ferido com aquilo que eu fiz? Porque se eu fiz alguma coisa que feriu alguém, isso que eu fiz não é correto. Isso é uma primeira forma. Mas eu posso não me enxergar. De repente, não, eu nem fiz nada de errado, fiz foi certo. Dei nela porque ela merecia mesmo, então está certo. A gente não enxerga que o que fez foi errado. Então tem uma segunda forma de se ver. Segunda, você sai da cena e bota a outra pessoa fazendo. E analisa, se eu visse outra pessoa fazendo o que eu fiz, eu acharia certo ou errado? E aí a gente vai ver. Porque às vezes a gente no lugar nosso, a gente acha que está correto. Quando você põe assim, nossa, que vergonha, gente, que coisa mais ridícula. Porque você vê outra pessoa fazendo o que você fez. Terceira forma que a gente tem para saber se está fazendo coisa certa ou errada. Generalize seu comportamento. Pense assim, e se todo mundo resolvesse fazer como eu? Como ficaria o mundo? Se o que você está fazendo, todo mundo fazendo, a sociedade fosse melhor, então é porque está ótimo. Se o que eu faço iria instabilizar a sociedade, então é porque não é uma boa política. Quarta estratégia. Segundo Joana de Ângeles, o bem é tudo aquilo que preserva a vida. Então você analisa o que eu fiz. Preserva a vida ou ameaça a vida? Se preserva, então é bom. Se ameaça a vida, não é o bem. E uma última é a gente colocar Jesus no nosso lugar e perguntar, e se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? E às vezes dizemos, mas aí não vale. Vale. Ele não é o modelo e guia? Se ele é modelo, é para servir de modelo, não é para ficar... É modelo, então, nossa, ele não faria assim. Então não está legal o que eu estou fazendo. Nós temos que descobrir formas de quebrar esse comportamento viciado que a gente tem. Só que às vezes a gente não se dá conta disso. E exatamente pelo fato de a nossa vida começar a ficar muito fechada, a gente tenta e as paredes não se abrem, a gente luta, mas a lei está nos obrigando a mudar de rumo, porque você tenta mudar e não consegue, então é um indicativo de que nós estamos num processo de maturidade que precisa ser observado. Estamos maduros para fazer a mudança. Tipicamente, quando esse fenômeno ocorre, nós costumamos ter duas saídas para essa situação. Ou nós saímos por um local que é a tristeza, ou nós saímos por um outro que é a fuga. Na tristeza, a gente foge para dentro. E na fuga, a gente foge para fora. Na tristeza, a gente diz, meu Deus, a minha vida é um caos e implode. E torna-se uma pessoa triste, amarga, recolhida, que não fala mais com ninguém, porque a minha vida é uma vida de sofrimento, então a gente acaba se escondendo na tristeza.
e encontra nisso uma defesa, porque você se recolhe como se vivesse dentro de um caramujo, e nesse propósito a gente acaba esquecendo da nossa própria existência. Vivemos mergulhados numa tristeza que não tem mais fim, em que a gente chora e não sabe nem o motivo pelo qual chora. E outras vezes nós promovemos a fuga. Essa fuga tanto pode ser física como pode ser psicológica, em que a pessoa diz, não, aqui está dando tudo errado, vou embora, e a pessoa pega e se muda na expectativa de que a mudança de local, o karma fique. Não adianta, o karma vai na mala. Quando a pessoa chega no novo local, diz, não, aqui é bom, e realmente no começo é ótimo, mas depois as coisas começam a voltar para o mesmo padrão. Quando você vê, você está com os mesmos problemas, só mudou o cenário, mas os problemas estão do mesmo jeito. Você pode ir para outro canto, chegar lá, as coisas vão se repetir, porque os problemas estão dentro de nós. Então essa fuga, ela tanto pode ser uma fuga física, como pode ser uma fuga psicológica, na qual a gente foge aqui a partir de um vício. Quero para beber. Não consigo resolver o problema, tenho tanto problema em casa, a minha solução é beber. A minha solução é me drogar. Por que é que as pessoas se drogam? As pessoas se drogam por uma fuga da realidade. Eu lembro uma vez que eu conversava com o diretor de uma instituição que atende pessoas com dependência química. E daí eu disse para ele assim, eu acho que eu tenho a solução para o problema da droga no mundo. Aí ele disse, tenho. Na BCG, quando o cara for aplicar a BCG, ele põe também uma outra substância que se o cara tomar uma droga, aquela coisa vai reagir e o cara vai passar tão mal que não vai querer repetir. Aí ele disse, e daí? E daí que a pessoa não vai mais usar a droga. Você está enganado. Você está enganado. A droga não faz mal nenhum ao ser humano. Eu digo, que isso? Como que você, sendo diretor de uma instituição, diz que a droga não faz mal? Mas ela não faz. Coloque 1 quilo de cocaína ali em cima, veja se ela ataca alguém. Ela não morde, ela não ataca, ela não faz nada. Ela não faz mal nenhum. É o ser humano que vai buscar a droga. Então não adianta você criar essa injeção, que o cara vai inventar o antídoto da injeção, vai inventar uma droga que não reage, não adianta. Nós temos aqui que curar o ser humano, que vai atrás da droga, porque ele não aceita a realidade dele. Ela é resultado da não aceitação da realidade na qual eu vivo. Por isso que eu fujo psicologicamente. É uma maneira de anestesiar a mim mesmo e não travar contato com aquilo que eu não quero. Daí que quando eu intimamente sou insatisfeito comigo mesmo, quando eu intimamente não aceito a minha história de vida, eu tenho a chance de fugir por essa porta. Por quê? Porque eu não quero trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado dentro de mim. O objetivo pelo qual nós reencarnamos na Terra é trino. Nós viemos para aprender coisas novas. Sim, é verdade. Nós viemos para dar exemplo daquilo que a gente já pode dar. Verdade. Mas nós viemos também para corrigir aqui. O que nós temos de defeitos, de imperfeições, nós estamos na Terra para resolver isso. Se alguém entra egoísta e sai tão egoísta quanto entrou, a gente não soube aproveitar. O objetivo da vida na Terra é nós também nos resolvermos enquanto espíritos. É nós também procurarmos a solução daquilo que a gente arrasta dentro das nossas almas e que a gente nem percebe que está realizando. Assim, o que propõe o Espiritismo? O Espiritismo propõe que nós realizemos uma tarefa que, segundo ele, é o grande objetivo da mensagem espírita. O objetivo do Espiritismo não é dizer que a reencarnação existe. Não é falar de mediunidade. Não é comentar... Já, Pedro? Tranquilo, tem tempo. Não é que a gente comente sobre a vida após a morte, a lei de causa e efeito. O objetivo da mensagem espírita é que nós façamos dentro de nós um processo de
revisão dos nossos valores. Que nós façamos um repensar das nossas histórias de vida. Diz o Espiritismo que a vida que nós temos hoje, ela é um resultado da síntese de tudo que a gente viveu para trás. Tudo que eu fiz de bom e de errado para trás me construiu as relações que eu tenho hoje. O corpo saudável ou não, a família saudável ou não, a vida profissional saudável ou não, a vida afetiva saudável ou não, são resultados do quê? De tudo aquilo que eu acumulei nas minhas experiências, resultou no que eu tenho hoje. Ora, se o meu hoje é resultado daquilo que eu vivi no ontem, eu então estou hoje construindo parte daquilo que eu vou viver amanhã. A minha próxima existência passa fundamentalmente por aquilo que eu estou fazendo no presente. Então, se eu tenho uma determinada imperfeição moral e eu não consigo trabalhar isso, então nós vamos ter dificuldade para poder caminhar. O que propõe a doutrina espírita? A doutrina espírita propõe que a gente centre foco nisso e promova um processo de transformação. Esse processo de transformação, ele é composto de 3 partes. A primeira dessas partes é o autoconhecimento. Eu jamais conseguirei mudar se eu não souber quem eu sou. Somente quando eu descobrir o que é que eu tenho dentro de mim é que eu posso mudar, porque enquanto eu não me conhecer, eu não posso mudar. E às vezes a gente tem dificuldade de se conhecer, porque a gente não se enxerga, né? E a gente acha que a gente está sempre certo. E aí, o processo de autoconhecimento exige que a gente passe a se analisar sistematicamente, passe a se analisar, a se questionar sobre o que faz e a aproveitar as críticas que as pessoas fazem sobre nós. Quando as pessoas nos criticam, ao invés de nós agredirmos quem nos critica, recolhe a crítica e guarda. Quando alguém disser alguma coisa de você, aproveite, não rejeite, não diga assim, pior é você, não diga assim. Aproveite, quando o cara critica, analisa, para ver até que ponto não faz sentido o que ele está dizendo. Até onde isso que ele está falando não é verdadeiro. Então, essas críticas, elas podem ser muito úteis nesse processo. E algumas vezes, nós erramos, porque nós até conseguimos fazer esse processo de autoconhecimento, mas nós nos equivocamos quanto ao objetivo dele. Nós fazemos o autoconhecimento e dizemos assim, agora eu sei quem eu sou. Porque eu pensei que eu era uma pessoa boa, mas eu não sou. Depois daquilo que fulano me disse, do que os outros me falaram, realmente eu vi que eu sou uma pessoa muito estúpida. Eu sou uma pessoa ignorante, eu sou grossa, eu sou um cavalo. E aí eu estava mentindo para mim mesmo, fazendo parecer que eu era uma pessoa doce. Agora não vou mentir mais, agora vou ser estúpida, como as pessoas dizem que eu sou. Que agora vai ser na base da taca. Olhou, leva. Então, que foi? Não é assim não, Pedro? Então tem alguns companheiros que acabam se congelando aqui. Não, agora eu sei como é que eu sou. Agora eu descobri. Agora é comigo, vai ser desse jeito. Não é para isso. O objetivo do autoconhecimento é para que a gente realize o segundo passo. O segundo passo é a autoaceitação. Porque tem alguns de nós que não aceitamos ser aquilo que nós descobrimos ser. E quando se descobre, não, eu não. Aceita. Aceite você mesmo. Aceite você. Às vezes assim, não. Deus me livre e tal. A gente diz assim, Deus me livre na próxima existência nascer junto com fulano. Deus me livre. Pior do que o fulano é você mesmo, que você não vai conseguir ser livre de você nunca. Você vai andar com você o resto da sua vida. Então, ou você aprende a conviver com você, ou você vai enlouquecer. Então, nós temos que nos aceitar. Aceitar o que nós somos. Aceitar as nossas limitações. Aceitar que eu sou limitado. Aceitar que eu não sou...
O Sermão da Montanha de Jesus é o maior dos seus discursos. Fazia 400 anos que ninguém fazia uma pregação fantástica em Israel. Estava 400 anos sem profeta. Ele sobe no monte para falar pela primeira vez para as pessoas. Ninguém sabia quem era ele. É o primeiro discurso dele. As pessoas se reúnem para esperar o que ele vai dizer. E a primeira frase dele é: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Essa frase resume o discurso todo. Felizes os que descobriram que são pequenos. Ai de nós quando ainda estamos cobertos com a capa da soberba. Quem é que pode mudar se acha que está certo? Quem é que pode empreender um novo rumo na sua vida se acha que está correto? Se eu tenho uma relação conjugal e sempre minha mulher é que está errada, eu sempre estou certo, como é que eu vou mudar? Eu não tenho como mudar. Se eu estou sempre certo, como é que eu vou mudar? Eu preciso, portanto, descobrir que eu sou pobre de espírito. Descobrir que eu não sou aquilo que eu acho que eu sou. Quando eu descobrir que eu tenho falhas e que eu preciso mudar para ser feliz, eu estou no caminho para alcançar o reino dos céus. Enquanto eu não descobrir que eu sou um pobre de espírito, eu tenho muita dificuldade de fazer esse processo. Então eu estou na fuga, estou bebendo, estou me drogando, estou amargurado na minha tristeza porque a minha vida não tem mais jeito e tal. Por quê? Porque eu estou fugindo desse processo. Então, a autoaceitação é exatamente o momento no qual nós descobrimos que nós precisamos não somente nos conhecer, mas aceitar e cuidar do ser que existe dentro de nós. E daí vem o nosso terceiro passo, que é o chamado auto-perdão. Ninguém poderá caminhar enquanto não perdoar a si mesmo. Nós precisamos aprender a ter misericórdia de nós. Nós carregamos uma culpa enorme nas nossas costas, como se nós fôssemos o culpado por tudo aquilo que existe no mundo. Se o marido larga, a culpa era minha. Se o filho faz besteira, o culpado fui eu. Tudo a gente se culpa de todas as coisas, coisas que a gente, na verdade, nem contribuiu para que acontecesse, e entramos num processo de dor desnecessário. Para que eu consiga caminhar, eu preciso perdoar a mim mesmo das escolhas que eu fiz e que não foram tão felizes. Diz Emmanuel que ninguém pode mais voltar para desfazer o que já fez, desmontar o passado que já passou, mas todos nós podemos começar a fazer um novo futuro daqui para frente. Então, às vezes a gente fica querendo andar sempre vivendo no passado. Emmanuel tem uma frase que eu acho muito bonita, que ele diz o seguinte, que quando a gente fica fixado nessa história sem conseguir andar, nós automaticamente vamos sofrer muito, porque quem anda na vida olhando para o passado é como um motorista que dirige só olhando para o espelho retrovisor. Quem dirige olhando para o retrovisor, bate, porque a coisa é para frente. E o passado não é para a gente também abandonar. Como é que o motorista olha para o retrovisor? É só uma olhadela rápida para se orientar, mas o trânsito é para frente. E é assim, o passado tem que ser olhado para a gente se orientar, mas não para viver de costas, olhando a vida de costas e chorando por aquilo que a gente fez ou por aquilo que a gente deixou de fazer. Existe muita coisa para ser feita na frente e nós ficamos sem resolver o passado e chorando o que lhe acontece de errado. O que nós temos de limitação, de nãos da vida, não é para chorar, é para aprender com a dor. É para descobrir o porquê que Deus não me deu o que eu tanto quis. E se Ele não me deu, o que é que eu posso fazer para que eu consiga me libertar desse processo doloroso? Eu tenho sim coisas em mim que eu preciso resolver, mas não será chorando e lamentando pelo que eu tenho que eu vou resolver as coisas que eu tenho dentro da minha alma. Será quando eu começar a interpretar dentro de mim por que eu sofro. Diz André Luiz no livro Opinião Espírita, que a gente não está proibido de chorar, mas que a gente chore refletindo nos motivos das nossas lágrimas.
analisando para não cair nas mesmas pedras novamente, para não tropeçar nas mesmas pedras. Então, trabalhar o que nós temos de negativo para que esse conhecimento que hoje está ruim se torne um conhecimento positivo e me dê a liberdade de ter aquilo que eu não tenho. O que me está sendo negado hoje é porque quando eu pude, eu usei erradamente, por isso que eu não tenho acesso hoje. Mas se eu agir corretamente, a lei abre e eu vou poder ter acesso àquilo que hoje não estou conseguindo ter. Quando a gente age corretamente num determinado campo, naturalmente a lei de Deus nos entrega aquilo que a gente quer. E quando usamos erradamente, a gente quer muito, porque isso aqui é o vício da alma e a lei nos impede de ter o que tanto queremos para não cometer os mesmos delícias. Mas qual é o grande problema? É que nós nos fixamos nas nossas dores e esquecemos que a nossa vida tem um outro sentido. Nós viemos também para celebrar a vida, para deixar uma mensagem para os que vivem ao nosso redor, para ajudar os nossos filhos, ajudar a nossa família, ajudar a sociedade, para fazer aquilo que de positivo eu posso fazer. E às vezes as minhas lágrimas me impedem de ser útil. Tudo bem que a gente sofre, mas mesmo que a gente esteja em sofrimento, que a gente não feche as portas de fazer o bem que a gente possa fazer. Às vezes nós nos amargamos com o sofrimento e perdemos oportunidades úteis de sermos uma pessoa que pode construir algo de positivo para aqueles que estão em nosso redor. E também não aproveitamos as oportunidades que a gente tem para aprender coisas novas, para desenvolver. Presos no nosso sofrimento, na nossa dor e na nossa tristeza, acabamos transformando as nossas vidas num processo de dor. Tudo bem que ela tem uma história assim, mas ela também tem um lado extraordinário que a gente não pode fechar. Todos nós somos seres com essas três facetas, de expiação, de provas e de missão. A gente só precisa aprender a aproveitar o tempo, porque se nós não soubermos aproveitar esse tempo, infelizmente, não conseguiremos fazer bom uso daquilo que temos na Terra. O grande objetivo, no dizer da doutrina espírita nosso, na existência, é descobrir a que se veio, o que é que eu vim fazer na Terra. Quando nós descobrimos o que viemos fazer, a vida se torna menos pesada. E o que é que eu vim fazer? Eu vim fazer três coisas. Eu vim primeiro resolver aquilo de ruim que eu tenho dentro de mim. E que Deus, por amor, me devolveu à Terra para que eu conseguisse resolver. E eu sou capaz de mudar o meu interior. Segundo, eu vim prestar um serviço extraordinário porque eu sou muito útil à sociedade. E eu posso fazer muita coisa boa. E terceiro, eu vim desenvolver conhecimentos novos. Foi isso que eu vim fazer. Se eu não tiver essa noção, eu vou passar pela vida sem perceber o que eu vim fazer. Esse é o grande objetivo. O objetivo é que quando a gente está na Terra, diz o Espiritismo, que a gente está aqui para amar a si mesmo. Mas como é que eu vou amar aquilo que não é importante? Quando eu acho que eu não tenho importância, eu não tenho por que me amar. Então eu só amo aquilo que é importante. Então eu preciso descobrir que eu sou importante. E eu sou importante quando eu descubro que no meu mundo, que não é uma coisa extraordinária, mas no meu mundo, eu posso levar amor, conforto para as pessoas em meu redor. Eu posso aprender coisas novas, desenvolver novos conhecimentos. E eu sou capaz, sim, de alterar a minha história de vida, vivendo uma realidade diferente daquela que eu tenho hoje, quando eu aprender que o sofrimento que eu passo não é punição. É uma estratégia do Criador para que eu descubra novos caminhos de comportamento, para eu readquirir a liberdade que eu perdi lá atrás, quando eu fui desobediente. Esse caminho é a chave para que a gente consiga encontrar a nossa felicidade. A proposta do Espiritismo é que nós saibamos aproveitar esse tempo, a fim de que quando chegar o nosso momento do desencarne, a gente possa olhar para o corpo e agradecer pela oportunidade que Deus nos deu de nós estarmos na Terra e podermos ter utilizado da melhor maneira possível o tempo que Ele nos deu para sairmos daqui pessoas melhores do que aquela que nós entramos. Você acompanhou a palestra Evolução em Auto Perdão, expositor Jorge Elahá, de Rondônia.
Conferência ocorrida no dia 8 de outubro de 2015, em Porto Velho, Rondônia, na Federação Espírita de Rondônia.